irmãos, louvado seja Deus. Esse pastor, eu quero, com a graça de Deus, trazer uma pequena reflexão para nós nessa noite. E às vezes acontece isso, a gente sempre tem dúvidas, mas quando a irmã Márcia estava orando, né, Deus confirmou a palavra, porque a gente fica assim, será que é isso mesmo? Mas é algo que é um assunto que nós que estamos aqui nessa noite precisamos ouvir. E que Deus trate conosco. Esses dias, ou no mês da família, eu estive lá, na nossa congregação em Santa Terezinha, tratando de um assunto que é delicado, né, mas que é os prejuízos da mentira na família. E hoje, depois de ouvir algumas coisas de domingo para cá, coisas que acontecem no ministério, eu disse, Senhor, eu preciso ministrar essa palavra. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, texto bem conhecido, Atos capítulo 5. A partir do verso 1 até o verso 11, um texto também bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reverte parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, expirou, e entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram acerca destes acontecimentos. Meus amados irmãos, um dos grandes prejuízos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, e isso cabe tanto aos maridos quanto à esposa, mas também filhos, tios, avós, ou seja, toda a família, é quando de fato não há transparência no nosso coração, quando a gente leva a vida cristã, e aqui eu quero me referir justamente ao povo de Deus, ao povo chamado de Deus, porque qual o contexto aqui? A gente está falando de alguém que se agrega ao meio do povo de Deus, que começa a estar ali naquele modelo de igreja que nós a consideraríamos ou consideramos perfeita, que é a igreja ali do livro de Atos, em que os irmãos tinham tudo em comum, que a palavra de Deus nos diz que eles vendiam as suas propriedades. E aí você vai ver um pouco antes que Barnabé vai fazer isso, ele vai vender uma propriedade e deposita todo aquele valor ali nos pés dos apóstolos. Mas a gente precisa pensar acerca disso, e como naquela oportunidade eu trouxe alguns textos e o tempo hoje não permite, mas eu gostaria de ler para que os irmãos entendam como a mentira, ela ofende o caráter de Deus, ela ofende a santidade de Deus, e isso é algo tão sério, e às vezes eu, doutrinando ou ensinando meu filho, eu digo, Deus, Ele não esconde as nossas imperfeições. Eu estava dizendo isso porque eu estava lendo e ensinando ao meu filho o livro de Gênesis, e a gente vai ali para a vida de Abraão,
Abraão, ele diz, olha, diz a Sara aí, olha, Sara, quando a gente chegar ali, tu é muito bonita, pode ser que os homens queiram me matar, então tu vai dizer que é minha irmã, né? A primeira vez que ele fez isso não teve, digamos assim, quase não teve consequências drásticas. A segunda vez que ele fez isso, lá em Gênesis capítulo 20, aquilo quase traz um prejuízo, não para ele, mas para o rei Abimeleque, né? Que a Bíblia diz que ele ainda não tinha tocado em Sara, não havia possuído, mas o Espírito de Deus aparece a ele e diz, não toque nela, porque ela é casada, ela tem marido. E aí Abimeleque vai confrontar Abraão acerca da mentira dele, quanto isso faz mal. Mas eu gostaria que vocês vissem comigo aí, em Provérbios 12, 22, diz assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então eu quero citar esse texto bem rápido para voltar para o texto que a gente leu. No segundo versículo que a gente vai ver, está lá em João 8, 44, que vai dizer, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a gente vai vendo que alguns textos, e muitos textos que a gente vai vendo na palavra de Deus, que a palavra de Deus está sempre nos orientando aqueles que professam, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a não mentirem, né? A gente precisa entender que quando nós mentimos, nós estamos dizendo que deixamos de ser filhos de Deus para sermos filhos do diabo, porque o nosso coração, ele não consegue ser fiel ao Senhor em algo que é tão importante para Deus, que é o falar a verdade, né? O terceiro versículo que eu gostaria de ler aqui é Salmo 101, 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não permanecerá ante os meus olhos. Então a palavra de Deus, mais uma vez, vai dizer que aqueles que falam mentiras, eles não permanecem na presença de Deus. Apocalipse 22, 15, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Por que a palavra de Deus diz qualquer que ama e comete mentira? Porque existem pessoas que de fato amam, que de fato têm prazer em mentir. E isso é danoso, isso traz prejuízos para a sociedade, traz prejuízos para a família. Quando o nosso coração não é de fato um coração regenerado, transformado pelo poder, pela graça, pela misericórdia, e principalmente quando o coração não é rendido, eu diria, à obra do Espírito Santo, às vezes a gente começa a dizer coisas para se engrandecer, ou às vezes deixa de dizer um fato, um acontecimento que precisaria ser dito, que precisaria ser confessado. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a confessar, e na nossa confissão a gente ser verdadeiro, a gente não ser pessoas que mentem, porque nós podemos enganar pessoas, né? Eu sempre digo isso, eu posso enganar as pessoas que convivem comigo, mas eu tenho que ter essa certeza no meu coração que eu não vou conseguir jamais enganar a Deus, nem eu nem você. Eu e você pode usar uma máscara, pode dizer palavras que aos outros pareçam agradáveis, mas de fato, o que é que existe no nosso coração? O que é que existe no meu coração? Então eu preciso ter cuidado e pensar que a mentira ela vai trazer prejuízos para a minha vida diante de Deus e vai ser prejudicial para a minha família. Eu costumo brincar, dizer que a gente que é mais velho, a nossa mãe nos ensinava a dizer, olha, o sangue pode dar no meio da canela, mas você sustenta a verdade. Seja verdadeiro. O texto que o pastor André gosta muito, Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim,
Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, meus amados irmãos, tudo isso é para dizer que a gente vai chegar aqui nessa família agora e a gente vai entender por que Pedro vai dizer tanto a Ananias quanto a Safira que eles não mentiram a homens, mas mentiram ao Espírito Santo. Eles mentiram a Deus, né? Às vezes a gente acha que, como o mundo aí gosta de ensinar ou de pregar, que existe a mentirinha boa ou a pequena mentira, ou aquela mentira que não é danosa, né? E nós precisamos entender, como crentes em Jesus, que mentira é mentira. É como pecado é pecado. Não existe um pecado pequeno e um pecado grande. Existe pecado. E todo tanto a mentira como o pecado, a mentira também é um pecado, tudo isso fere a santidade e o caráter do nosso Deus. E nós precisamos ser zelosos com relação a isso. Eu acho interessante que no verso 1 e 2, ele vai trazer uma lição preciosa para nós. É que o verso 1 e 2 ele vai dizer assim: entrando certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Uma verdade que eu extraio aqui desse texto, é que nós não devemos ser cúmplices da mentira do outro. Você vai ver que esse casal, eles entram em acordo, que é o que o texto diz. Olha, nós vamos dizer que vendemos a propriedade, portanto. E quantas vezes isso não traz prejuízo, aqui nesse caso para esse casal? Às vezes, dentro da sua casa, dentro da minha casa ou dentro da casa de qualquer irmão, pode acontecer isso, alguém chegar e dizer, vamos dizer isso, nós imediatamente devemos dizer, não, nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer o certo, nós vamos dizer como de fato isso aconteceu. Aqui esse casal, eles fazem diferente, eles entram em acordo, eles dizem, olha, nós vamos dizer, certamente, pelo contexto aqui, o homem diz, olha, nós vamos dizer que vendemos a propriedade, portanto, e aí ele diz à mulher, certo, você concorda comigo em a gente dizer isso? Ela diz, tudo bem, vamos dizer. Mas isso é uma postura que nenhum de nós precisa ter, mesmo que eu venha cair na fraqueza. E aqui eu quero usar o meu exemplo para não citar os outros, de chegar um dia para minha esposa e dizer, olha, vamos combinar e dizer tal coisa. Ela, que certamente não está me ouvindo agora, tem que dizer assim, nós não vamos dizer isso, nós vamos falar a verdade. Da mesma forma, se ela fizesse isso, eu também teria a obrigação diante do meu Deus de dizer, nós não vamos dizer isso, nós vamos dizer o que de fato aconteceu, porque assim nós não vamos atrair maldição para as nossas vidas, nem também vamos estar dando mau testemunho, nem ensinando o que é errado aos nossos filhos, nem àqueles que estão ao nosso redor. Porque como é difícil, a gente viver hoje, e nós ouvimos que os nossos filhos ou aqueles que estão ao nosso redor, eles são ensinados muito mais pelo aquilo que a gente faz do que pelo que a gente diz. É aquela questão de alguém ligar e dizer assim, ei, atenda aí, diz que eu não estou não. Então, são coisas pequenas que a palavra de Deus vai nos instruindo que nós precisamos amadurecer. Verso 3 e 4, o texto diz assim, então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Aquilo que eu havia dito antes, quando nós cedemos à tentação de por algum motivo mentir,
A mentira é algo que fere de fato o caráter santo de Deus. Como é que eu vou entender que alguém que crê, que nasceu de novo e que foi regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, ao mesmo tempo permite que Satanás encha o coração e essa pessoa consiga, com a sua atitude, com a mentira, ferir o caráter santo de Deus? E é isso que acontece aqui. É isso que Pedro diz a Ananias: o que você fez, você não fez para mim não. Você está achando que está falando comigo? Você está enganado. O que você fez, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus. Então é isso que nós precisamos pensar. Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, tem ferido o caráter de Deus, tem desonrado, o Espírito Santo que habita dentro de mim? Eu tenho sido fiel no propósito que Deus me chamou? Nós temos sempre que pensar isso, meus irmãos, que os nossos pecados, quando não são tratados, eles ferem o caráter santo de Deus, e a mentira é um deles. Eu quero pular ao verso 7 e 8, por causa do tempo ali, porque isso eu acho bem interessante. O verso 7 e 8 ele diz assim: quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, é verdade que vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Uma lição que eu vejo nisso, e isso cabe a gente pensar, é que o Senhor sempre nos dá tempo de nos arrependermos. Nem que seja um tempo mínimo, o Senhor nos dá tempo para a gente refletir. Eu fico imaginando, lendo esse texto, essas 3 horas que essa mulher teve. Será que ela não teve tempo suficiente para refletir? Quando Pedro perguntou a ela naquele momento ter dito: olha Pedro, meu marido disse que a gente vendeu por tanto, mas na verdade nós vendemos por tanto. A gente sempre tem que pensar que cada vez mais, que cada momento mais, que o Senhor permite que a gente viva, que a gente respire, é um tempo em que o Senhor nos dá a oportunidade para que a gente reflita sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente vai falar. E eu fico imaginando que essa mulher ela poderia ter dito: Pedro, de fato meu marido disse isso, mas eu me arrependi, e isso não é verdade. Eu quero dizer a você que a propriedade ela foi vendida por tanto. Então o Senhor, Ele nos dá tempo. O Senhor nos dá tempo de nos arrependermos, o Senhor nos dá tempo de confessarmos os nossos pecados. O Senhor, mesmo diante do tempo, Ele trata conosco. E nós precisamos, cada instante da nossa vida, aqui na igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar que a gente vai, entender qual o tempo e o que o Senhor tem a tratar comigo nesse tempo que eu estou vivido. A gente precisa não ser levado por situações de que a gente venha a achar que uma mentirinha não vai fazer diferença na nossa vida. Faz, porque a gente vai sempre, eu costumo dizer que quando a gente diz a verdade, a gente sustenta a verdade uma vez só. Uma mentira, quem vive na prática da mentira, ele tem sempre que inventar uma para justificar a anterior. E assim ele vai levando a vida dele. Mente e vai mentindo cada vez mais. Até que um dia tudo vem à luz. Porque a palavra de Deus nos adverte que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, que não venha à luz. Então nós precisamos pensar nisso, diante de Deus, diante dos homens. E se de fato, e eu creio que todos que estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra,
já tiveram experiência com Cristo, passaram pelo novo nascimento, creem que foram selados com o Espírito Santo, assim como eu creio que na minha vida isso aconteceu também. Então que em todos os momentos da nossa vida, que sejamos verdadeiros, não diante dos homens. Eu sempre gosto de dizer isso. Quando a gente se preocupa com o que os outros pensam, com o que os outros acham, né? A nossa conduta ela é de acordo com o ambiente. Mas quando temos a consciência de quem nós somos e a quem nós pertencemos, independente do lugar, independente da ocasião, eu tenho que ser uma pessoa sincera, eu tenho que ser uma pessoa que fale a verdade, eu tenho que caminhar diante de Deus todos os momentos da minha vida. Então, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e a sermos verdadeiros. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos orienta, Pai, que nos adverte a caminharmos com sinceridade diante do Senhor, a sermos praticantes da Tua palavra, a não sermos apenas ouvintes. Pai, em nome de Jesus, se algum momento da nossa vida formos tentados a mentir, que possamos rejeitar, Senhor, as alfarrobas que o diabo nos oferece, que os nossos ouvidos estejam sempre atentos, Senhor, para ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito, porque é dele que nós precisamos, é dele que nós dependemos. Pai, em nome de Jesus, que o marido seja verdadeiro com a esposa, que a esposa seja verdadeira com o marido, que os pais sejam verdadeiros com os filhos. Pai, em nome de Jesus, e que as nossas famílias sejam famílias que andem e caminhem na verdade, mas principalmente que caminhem diante da Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.